falar de livros, falar de literatura, sempre algo marcante aqui no Insight TV. E hoje a gente tem o prazer de falar um pouco sobre o novo romance Sitiado, do Edmar Oliveira, que é um piauiense psiquiatra, escritor que mora no Rio de Janeiro. O cara é famoso, viu? Inclusive foi motivo de inspiração de um personagem em novela da Glória Pérez, e ele fala tudo sobre o seu universo literário, profissional, inclusive com temas interessantes sobre a depressão, que é um problema sério hoje de todo mundo. Acompanhe. Vamos falar agora de literatura, psiquiatria, universos que, de certa forma, se complementam, porque a literatura tem o dom, não é, de ler mentes e de ditar, conhecer comportamentos humanos de uma forma especial. Conversa agora com Edmar Oliveira, piauiense, que mora há 40 anos no Rio. Esse aqui é o segundo romance, quarto livro, e eu quero saber, inicialmente, Edmar, como é escrever sobre a passagem do Carlos Prestes em Teresina, como é que isso aconteceu? Deixa eu ver, eu vou voltar um pouquinho atrás, no primeiro romance. No primeiro romance eu pego as queimadas de Teresina, que a cidade tentou esquecer. Eu posso dizer isso para você porque eu vivi aqui e as queimadas aconteceram na geração do meu pai e ele nunca abriu a boca lá em casa para dizer uma coisa tática de não acontecer. Eu fui ter uma ideia dela sobre quando Fontes de Biapina escreve Para de Arroz, mas de uma forma que o Fontes deixa aquilo num gueto. Né? No meu romance eu jogo a classe média que participou disso ativamente e os políticos do Piauí que participaram disso ativamente. Então, a ideia é resgatar isso. O outro grande fato que estava também esquecido é a passagem da coluna Prestes em terras piauienses. Foi a única cidade, capital, cercada pela coluna. Teresina ficou sitiada entre Natal de 1925 até o Ano Novo. Não entrava ninguém aqui, não saía. Tinha trincheira ali na Perna da Vermelha, combatendo a coluna Prestes. E o Juarez Távora, ele é preso aqui, em Teresina. Na verdade, a história não esclarece se de fato ele foi preso ou ele se entregou. Se ele não já estava brigando com o Prestes da coluna, porque é interessante que o Juarez vai fazer a direita do Getúlio e o Prestes vai fazer a oposição para a esquerda. Então eles já estavam, parece, rompidos nessa época. Você utiliza elementos ficcionais também para transformar a narrativa, de certa forma, em algo mais interessante para o leitor. A grande questão é essa, porque para mim a literatura ela abarca essa coisa da facilidade de você contar histórias e tal. Como é que eu vou botar aí a ficção? Eu tenho um soldado da Polícia Militar, que é um personagem principal, que ele é um ingênuo que está ali, e ele adorava romance de cordel, do Leandro Gomes de Barros, que tem um sucesso enorme no Brasil, que é Os 12 Pares de França, com os cavaleiros do Carlo Magno. E aí, quando ele está na prisão do Juarez, ele vê no Juarez o cavaleiro Oliveiros do cordel. E ele imagina no Prestes o cavaleiro Roldão, que são os dois mais importantes dos pares de França. E aí ele sai da polícia e entra na coluna, deserta da polícia da coluna, para viver essas aventuras com os colunistas que ele admirava pela valentia, por essa coisa da literatura. Isso marcou o nosso imaginário. E aí eu peguei dois livros importantes. O Chico Castro, que é um livro maravilhoso para a coluna Prestes do Piauí, história pura, um historiador. E o outro foi um livro do Lourenço Moreira Lima, esse livro não tem valor nenhum histórico, porque ele era um diarista da coluna, ele fazia o diário, anotava. Isso para mim foi útil demais, porque eu acompanhei a coluna. Então, essa história acontece quando a coluna passa no Piauí, começa a minha aventura. E a minha aventura vai acabar quando ela volta para o Piauí, porque ela também volta no Piauí. Só que aí o cara deserta, mas não acaba aí. A história continua aqui no Piauí com as consequências da coluna Prestes, que é o Juarez Távora, que vai indicar o Landry Salles, que foi governador, que era cearense, trouxe para cá, numa intervenção do Getúlio. Então, você narra várias passagens importantes da coluna no Brasil, né? Por exemplo, o enfrentamento contra o grupo de Lampião e Padre Cícero no Ceará. Exatamente. Quando ela sai daqui, ela é recebida, porque assim, o Moreira Lima diz o seguinte, que só os maranhenses e os piauienses receberam bem a coluna Prestes. Daí para frente a coisa ficou ruim.
porque aí o Padre Cícero combate, ele tinha uma força muito grande política no Ceará. A Paraíba impõe as maiores derrotas da coluna, né? Na Bahia ela é perseguida e em Minas Gerais ela volta, ela recua. E aí a genialidade do Prestes, ele faz o nó húngaro, que é voltar pelo caminho de ida, que ninguém imaginava como fosse. E ele volta pelo Piauí de novo, ele volta por Oeiras, ele passa pela segunda vez em Oeiras. Que aí acontece outro fato também que é de verdade, que um árabe se fez passar por um colunista e quando a coluna chegou para pegar as coisas, o cara já tinha levado tudo. Ele levou um caminhão de bois, carneiro e tal, dizendo que era amante do Prestes. O Prestes ficou a fera com essa história e essa história também entra no meu livro. A prefácio é do Ribamar Garcia, nosso querido amigo e escritor piauiense. O Ribamar, na verdade, ele me adotou nesse livro, né? Ele achou muito bem, ele fez o prefácio e ele trabalhou muito para o sucesso desse livro. Eu tenho assim, um agradecimento enorme ao Ribamar, que é um piauiense e um escritor de mão cheia. Eu adoro as crônicas do Ribamar, ele escreve muito bem, é um advogado batalhador, trabalhista e tal, mas é um escritor de mão cheia. Você, olha, eu apresentar agora o psiquiatra, não é? Que tem todo um trabalho relevante na questão da humanização cada vez maior no tratamento da psiquiatria no Brasil. Foi diretor do Nísio da Silveira, no Rio de Janeiro, onde foi experimentado, né, a atuação, o trabalho da Nísio, que é esse grande personagem, foi tema de filme. Qual a importância da arte no tratamento, essa linha tênue entre genialidade e loucura? Eu costumo dizer o seguinte, que a loucura não garante a genialidade. Há gênio louco e gênio não louco. Isso não é garantia. No entanto, a grande questão que a Nísio vai descobrir é que na loucura, a gente, no popular, é aquele cara que não fala coisa com coisa. Então, na verdade, a linguagem dele está alterada, ele não consegue se comunicar. E a linguagem da arte é uma fantástica, porque ela consegue penetrar e dizer o que a pessoa não está conseguindo dizer com palavras. Então a pintura, a escultura, a escrita, elas são porque... Na verdade são mais práticas de tratamento, de expressão, do que a arte espontânea também. Claro, não. A Nísio tinha ela nunca deixou vender um quadro dos pacientes dela. Embora o Mário Pedrosa tenha visto, você viu o filme, ele vai e faz aquela exposição, porque foi quem garantiu o sucesso dela, mas ela dizia o seguinte: aqueles quadros não são arte, não são obra de arte, é meio prontuário. Aquele é como se ele estivesse escrevendo a história deles. Então eu não posso pegar um quadro daquele e vender, que ele se perde no meio das outras coisas. É importante que aquilo marque a história do sujeito. Então, a gente veio fazer um trabalho lá no Rio de Janeiro com essa questão da reforma, reforma psiquiátrica, porque precisa mudar a psiquiatria, não é a saúde mental, é o psiquiatra. Ele é uma entidade que ele criou barbaridade, como foi denunciado no Alienista de Machado de Assis ou pelo Lima Barreto, Cemitério dos Vivos. Faltando de novo a literatura para dentro dessa questão. O que é importante nisso... Por sinal, desculpa te interromper, eu quero saber sua opinião sobre essa questão do tratamento agora da psicologia sobre a cura gay. O que é que você diria sobre isso? Isso é um absurdo total. Não tem nada, isso não tem base nenhuma, isso é um absurdo total. É que a religião às vezes atrapalha essas questões. Ele se esconde tanto por trás. Os religiosos, que me desculpem, mas vão lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, para ver a relação homossexual do rei Davi. Estou falando do fundador do judaísmo, né? E ele tem um caso com um cunhado, relatado na Bíblia claramente, né? Aí tudo bem, depois ele casou e tal, então talvez tenha sido Deus que tenha feito a primeira cura gay, né? Isso é do absurdo, isso não tem lógica nenhuma. O homem é um animal que ele nasce sem estar pronto. A nossa diferença para o animal é exatamente essa. Um pato, ele sai do ovo e nada. Um cavalo sai da égua, ele fica em pé rapidamente, ele já está trotando e vai pro resto da vida. A abelha faz aquelas casinhas eternamente. Se a gente não tiver mãe, e não estou falando da mãe biológica, da pessoa que cria, a gente morre, né? Se o Tarzan... Totalmente dependentes. Nós estamos nos fazendo homem, então nós estamos nos fazendo a sexualidade também, não é só, a gente não está se fazendo só a pessoa que a gente é.
Aliás, a gente continua se fazendo. Tem uns que ficam velhos e nunca se faz. Né? Eu continuo novo, eu quero dizer isso. Sempre nem fiz velho ainda. Mas essa questão da cura gay é um absurdo que não tem sentido nenhum na literatura. Os caras dos psicólogos, os conselhos de psicologia já condenaram isso, não autoriza a fazer, mas essa bancada evangélica volta e meia. Nós estamos vivendo, Rivanildo, um atraso. Eu não imaginava que eu ia ver um atraso desse, né, no século XXI. Nunca imaginei isso na minha vida. É tanto que eu... Só está faltando queimarem livros, né? E olha que logo. Já estão fazendo queimando livro, queimando peça de teatro. Hoje agora tem uma manifestação para não botar... Em estreia, né? Já tiram. É um absurdo total, é um negócio absurdo. Aí fala do homem nu, como se o homem nu fosse uma coisa absurda total. Eu sempre digo para eles assim, a pedofilia não acontece no museu, ela acontece na igreja. Não é no museu que ela acontece, ela está dentro da igreja. E a gente sabe disso claramente, quem conhece a história sabe como é que ela está. Mas essa é a questão que eu acho que tem que acabar com essa bobagem, porque isso é uma bobagem sem sentido nenhum. Olha, por mim a entrevista continuaria, mas eu sei que a noite hoje está disputada, todo mundo querendo um autógrafo aqui do segundo romance, quarto livro do Edmar, mas eu queria que você falasse, para finalizarmos, sobre Torquato Neto, sobre sua participação, de certa forma, na vida dele, ou ele na sua, na época que você era adolescente aqui e que criava jornais, né, publicava textos junto com um grupo de teresinenses. Como é que foi esse contato e o que você fala sobre ele nesse documentário que acabou de estrear agora sobre a vida dele? Olha, foi muito interessante. O Paulo José Cunha tinha uma coluna no jornal do professor Camilo, que era aquele que foi reitor da universidade. Chamava-se Opinião, antes do Opinião Famoso. E o Paulo tinha coluna no jornal e nós estudávamos juntos, diocesano, eu, do Valino Couto, Paulo José. E o Paulo convidou a gente para fazer uma folha lá de comunicação, nós fomos fazer. E aí, quando fizemos uma folha de comunicação, o Paulo José já estava em Brasília, foi estudar em Brasília, o Duvalino ficou comigo aqui, e ele mandou uma carta, porque naquele tempo não tinha telefone, era por carta que ele se comunicava, dizendo, olha, o Torquato está indo aí, vão lá, entrevista com ele. Aí nós fomos, o Torquato recebeu a gente muito bem, nós ficamos a noite toda. A gente chegou lá às 7 da noite, saímos às 7 da manhã. E fizemos uma entrevista, ele falou, ó, só publica se eu ler. E a gente, quando levou a entrevista no dia seguinte, passou uma noite acordada, outra noite para poder passar aquela entrevista, ele falou, vocês têm mais informação do que todo mundo que me entrevistou. E posso escrever no jornal com vocês? A gente ficou assim, caiu o queixo, né? E aí ele começou a entrar no grupo, foi ele que entrou no grupo da gente. Né? E aí fizemos vários jornais no Piauí, várias coisas. Aí começamos a fazer o cinema marginal, ele estava metido com o cinema, nós... Você matou o Torquato no filme, né? Tô sabendo disso. No Terror da Vermelha, o Torquato faz um filme que parece assim, matou a família e foi fazer cinema, porque ele mata todo mundo da família dele. Né? E naquela época eu não saquei isso, só depois naquela época eu estava estudando, estava com 19 anos, 20 anos. E o que acontece é que eu faço o alter ego dele. E se eu mato no filme, era um anúncio do suicídio que a gente não percebeu. Muito claro. Era Esse documentário que o Marcos e o Hades fizeram agora sobre o Torquato, ele bota essa cena e lê a carta do Torquato, que ficou muito interessante. Como é que... Sinal, você o conheceu no período que ele foi internado em Teresina, né? E agora Torquato no divã. Você internaria o Torquato se fosse hoje? Olha, na Revestréis desse mês agora, eu escrevo uma crônica sobre isso, se quiser saber a minha opinião. O nome da crônica foi encomendado pelo pessoal da Revestréis, porque todo mundo quer saber esse negócio, a loucura e Torquato, né? Não era nem depressivo, não era alguma coisa, esquizofrênico. E eu vou dizer lá, o nome da crônica é De Poeta e Louco. E que eu acho assim, ele era um cara atormentado, absolutamente atormentado. Mas isso não é o diagnóstico, eu não posso reduzir o talento do Torquato a um diagnóstico, seria uma bobagem minha fazer isso. Né? Naquela época de repressão braba, quem não esquizofrenizava, quem não ficava deprimido, nós éramos uma geração depressiva, a gente não tinha luz no fim do túnel, não sabia que aquilo ia acabar. É que nem a geração de vocês estão entrando agora nessa loucura. Você diria, vai escrever, bicho, é isso? Vai infernizar o Coro dos Contentes, que é o que ele tinha que fazer. Edmar, para finalizar, claro, a gente sabe que o Brasil é um país de depressivos,
de certa forma, o mundo vive a depressão hoje de forma até exagerada. E eu queria que você falasse sobre o uso de medicação, até que ponto isso é necessário, sobre a questão do tabu ainda com relação à terapia, enfim, de coisas necessárias que a gente precisa trazer à luz. Olha, eu costumo dizer, quando eu dava aula para os meninos, que assim, droga não cura ninguém. Ajuda, mas não cura. A cura é terapia. A droga é uma muleta que você vai levar. Nós estamos abusando da droga, tá? Há um abuso dela. Por quê? Porque também a sociedade exige que a gente não pode mais sofrer, não pode ser infeliz, não pode chorar, não pode ter um luto. Aí você já medica a depressão, já diagnostica e medica. E o Rivotril é um remédio que eu te digo com toda a minha prática médica, tem 2 drogas que são difíceis de tirar do paciente, de livrá-lo. Mais do que a cocaína. É o cigarro e o Rivotril. Só interessante isso, viu? Obrigado pela entrevista, bem-vindo. Volte mais vezes, tá? Tá bom. Por sinal, falta o brinde. Eu quero saber se você escolhe cajuína ou vinho. Vinho. Vinho, não é?